A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. É com muito prazer que estou aqui para trazer essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre parábolas. E já trazendo aqui a parábola do mordomo infiel, o Messias falou lá que é impossível você misturar interesse seu, que ele fala sobre mamon, né? Riqueza, as coisas do Pai, você querer lucrar. Você nunca vai levar a palavra de forma plena, de forma pura, quando se há lucro, né? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Eu quero falar hoje sobre parábolas. Eu peguei um site na internet, onde eu selecionei 15 parábolas aqui do site, já na sequência. Eu não selecionei as parábolas, eu peguei já 15 na sequência. São 40 parábolas que tem aqui, eu peguei 15. E eu tenho o intuito de poder falar aqui sobre essas parábolas, de querer, né, falar sobre elas. Eu quero mostrar algo que talvez nunca te mostraram. É um entendimento que me veio no comecinho, quando eu saí do sistema religioso, que eu comecei a renovar meu entendimento, e eu achei fantástico. É como que as parábolas estão dizendo a mesma coisa o tempo todo. Se você parar para analisar, esses lugares que chamam de casa de Deus, quando eles trazem uma mensagem, geralmente eles não costumam unir contextos. Unem versos, porque é mais fácil de dar liga os versos. Contextos é só se você estiver falando a verdade, que eles se juntam, se ligam. Então dificilmente você vai ver alguma pessoa que não esteja se alimentando no pão que vem da boca do Pai, falando sobre parábolas e unificando todas elas como se fosse uma coisa só. Por quê? Porque geralmente a gente ouve as pessoas que falam sobre parábolas, pesquise para você ver, eles trazem para hoje. Eles não conseguem entender o que de fato estava acontecendo ali quando o Messias estava falando por parábolas. E é isso que eu quero falar hoje, que foi um entendimento que me veio quando eu me libertei do sistema, que inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando eu me libertei do sistema, a primeira coisa que foi me falado, eu me libertei através de sonhos. Foi maravilhosos os sonhos que eu tive. Lembro de alguns, assim, muito claramente. Mas o primeiro é o que eu mais lembro, que é o que me falou algo assim que eu guardei, que era para eu abandonar os amantes que eu tinha para poder entender a palavra. Na época eu nem entendia o que significava amante espiritualmente. Depois é que eu vim entender que amante é aquela pessoa que se relaciona com a esposa e deixa o marido de fora. O amante, ele se relaciona com a esposa ao ponto de a esposa nem querer muito dar brecha para o marido se relacionar com ela, não. Ela quer se relacionar só com o amante. E na época eu não entendia espiritualmente, depois é que eu vim entender que quando a gente vai para esses lugares que chamam de casa de Deus, que é uma blasfêmia, né? Porque a casa de Deus somos nós, pode se chamar de salão para as pessoas se reunirem, mas chamar de casa de Deus, aí você traz um fermento para a mente das pessoas e elas passam a não entender que nós somos a casa do Pai, né? E acham que lá é. E aí você passa na frente de um monte de igreja que são todas bonitas, até banhada a ouro praticamente, e o povo dela é tudo pobre, precisando de ajuda e ninguém faz nada. Isso significa que estão dando valor para o templo errado, né? Mas quando a gente vai para esses lugares, eu, graças ao Pai, muito tempo não vou mais, eu obedeci o que eu aprendi no sonho, abandonar os amantes. Quando a gente vai nesses lugares, a gente vai para ouvir a palavra de Deus, não é assim que as pessoas falam. Vou para a igreja para ouvir Deus falar, para ouvir a casa de Deus. Tem até umas frases que aparecem às vezes
nos carros, em algumas paredes, caminhão. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. E ter tempo para Deus é o quê? É ir para a igreja, né? Então, quando a gente vai para esses lugares, a gente vai e ouve ali a pessoa que fica falando, que traz a mensagem. E geralmente, o que acontece? A pessoa, até antes de ela subir para levar a mensagem, ela é o Paulo ali, o Arnaldo. Vamos falar um nome que não seja bíblico para não confundir. Vamos supor que é o Rodrigo. Até antes de ele subir no púlpito, ele é o Rodrigo. A partir do momento que ele subiu no púlpito e ele vai trazer a mensagem, já não é mais o Rodrigo. Agora é o pai que está usando ele. Só que é engraçado. Ele, para falar, ele usa a Bíblia, que contém a palavra do pai. Aí ele fala aquilo que ele acha que tem que falar. E ele apenas usa a Bíblia só para assinar o que ele fala. Aí cai no que eu falei esses dias numa mensagem que eu achei fortíssimo. E teve um irmão até que comentou nos comentários que achou fortíssimo esse trecho da mensagem. Quando eu falei que na velha aliança os líderes religiosos se assentavam na cadeira de Moisés e ficavam dando ordens para o povo como se fosse Moisés que estivesse falando. Que o Messias até chamou a atenção deles lá em Mateus 23, né? Que ele fala: vocês estão assentados na cadeira de Moisés, mas não pense que vocês não vão sofrer as consequências. Por quê? Porque não foi eu que coloquei vocês aí. É o mesmo que acontece hoje. O Espírito Santo, ele foi derramado após o plano de salvação do Pai ser concluído no madeiro. O Espírito Santo foi derramado porque esse era o plano. Trazer o Espírito Santo àquele que crê, para que a pessoa, crendo, se salvasse. Ela sendo batizada pelo Espírito Santo, ela se salvasse. Porque agora o Espírito Santo é que vai ser o seu guia, que vai ser o pastor dela e que vai ser o marido dela, porque é ele que vai guiar. O marido não é a cabeça do corpo, é ele que vai guiar. Só que quando a gente vai nesses lugares, e são esses homens que falam, eles estão assentados então na cadeira do Espírito Santo, porque a gente vai nesses lugares para ouvir eles falar. Aí eu lembro de uma frase que eu até já citei aqui no canal, que a mulher, quando ela é casada, o marido está em casa, ela não sai para procurar marido na rua, mas quando ela não tem marido, ela vai procurar na rua. E é isso que eu fazia quando eu ainda frequentava esses lugares. Eu não tinha marido em casa, ou seja, eu não tinha o Espírito Santo se relacionando comigo, porque eu não dava ouvido para sua voz, porque eu preferia ir para fora de casa, procurar esses lugares para me relacionar com aqueles homens. Eles que falavam. Então, toda a mensagem que eles falavam, eu tinha como sendo verdade e eu recebia aquilo. Eu me alimentava daquilo. E é claro, eu tinha que pagar, né? Todo culto. Mesmo que eu não pagasse, eu saía do culto com aquela... Puxa, eu me relacionei e não paguei, sabe? Aí no outro culto eu já fazia de tudo para levar ali uma moedinha, alguma coisa. Por quê? Porque tinha que pagar para se relacionar. É prostituição mesmo. Pena que eu não enxergava. E passado esse sonho, que era para me abandonar os amantes, eu então entendi que aqueles homens eram os amantes. Então eu abandonei tudo. E aí comecei a ter sonhos, entendimentos. E até hoje eu tenho procurado ainda manter-me longe desses amantes que ficam tentando o tempo todo, através dos seus, como que fala, do seu modo de sensual, de convencer, de chavecar. Eles ficam tentando o tempo todo nas rádios, nas TVs, nos jornais, nos panfletinhos, tentando me chamar para ir lá de novo, mas eu não vou não, porque eu não troco o meu relacionamento direto com o meu marido para me relacionar com eles. Então, mesmo como vocês falou até para a mulher samaritana, aqueles 5 maridos eram 5 amantes que ela tinha, porque marido mesmo era aquele que ela tinha que buscar em espírito, como o Messias falou para ela. Ela tinha que abandonar aqueles amantes que foram apresentados para elas, porque o povo de Israel era noivo do Criador, não era ainda marido, né? Não era ainda. Quando fala marido, talvez ali é porque marido é o guia da mulher, né? Então, é a cabeça. Então, ela estava sendo guiada por aqueles amantes, por aqueles guias. Mas voltando aqui para o assunto. Quando eu parei de seguir esses amantes, tirei esses homens da cadeira do Espírito Santo, parei de blasfemar contra o Espírito Santo e comecei a ouvir o Pai diretamente, como o Messias falou na tentação do deserto, é como do pão que vem da boca do Pai. Você vê que ele não comia do pão que vem da boca dos homens. Por isso que ele tinha aquela compreensão. Compreensão essa que foi dada para aquele que crê, porque somos coerdeiros agora. Não deu para Paulo, não deu para os discípulos. Os discípulos, antes de ele
capacitar eles com o poder que ele falou que desceria do alto para capacitá-los, que era para eles ficarem em Jerusalém, você percebe que eles eram, assim, totalmente assim, fracos espiritualmente. A compreensão deles era muito pequena. Mas a gente vê que após eles serem capacitados, a gente lê os livros deles e percebe que, nossa, como eles evoluíram, né? Deixaram de ser discípulos para serem apóstolos. Apóstolos, deixaram de ser tolos. Enquanto eram discípulos, eram tolos. Eram pessoas que não tinham compreensão da verdade. Estavam em trevas. Tolos, se você pesquisar, é alguém que está em trevas. Então, quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo para poder ir anunciar a mensagem do Pai pura, sem fermento, aprenderam do Espírito Santo, que é uma grande controvérsia hoje. Se você não fizer um curso de teologia, você não sabe, você não pode ensinar. E eles não fizeram curso nenhum, né? E esses homens têm eles como exemplos. E por que nós não podemos? Você vê como que eles blasfemam contra o Espírito Santo, que eles não aceitam que o Espírito Santo pode capacitar alguém para falar. Mas aqui, voltando à questão das parábolas, para não me alongar, uma das primeiras coisas que foi me esclarecido de forma assim tremenda é que as parábolas, todas elas dizem a mesma coisa. É como eu falei, infelizmente esses homens, como eles pagaram para saber o que sabem, muitos, né? Não julgo-os como pessoas más, são pessoas boas, mas infelizmente são cegos guiando cegos. Aprenderam errado, vão continuar errados se não acordarem a tempo. Se você pegar essas parábolas, você percebe que no entendimento que eles trazem, elas não têm liga. Mas quando você percebe que elas têm uma liga, quando o Pai te revela, você fala, poxa, é muito profundo. O Messias, o próprio nome diz, Messias, ungido, significa que era o Pai nele, né? Por isso que as parábolas a gente tem que entender como sendo o próprio Pai falando com o povo de Israel, e não o Messias, que é isso que o sistema não consegue entender. E as pessoas que estão ensinando hoje, estão seguindo um ensinamento que mantém as pessoas cegas, para não entenderem que o Messias, ele era o próprio Pai. É o Deus conosco, não era o Messias, que é o que o sistema tenta idolatrar, que é essa trindade maligna que eles colocam na mente das pessoas, que idolatram o Espírito Santo, o Messias e o Pai. Só que, na verdade, o único que é digno de honra e de glória é o Pai. O Messias e o Espírito Santo são ferramentas que o Pai tem. Só que o sistema idolatra. Aí você, quando vê o Messias falando uma parábola, você pensa que é ele que está falando. E na verdade não, é o próprio Pai falando nele. Por isso que o Messias falava, eu e o Pai somos um. Então o que o Pai falava, ele só repassava. Era uma fonte, né? Era um canal para passar a água pura, que não tinha nenhum tipo de sujeira que pudesse contaminar essa água. Por isso que ele conseguiu trazer a mensagem que o Pai precisava. Foi o templo que o Pai realmente disse em Malaquias, através da boca do profeta, no capítulo 3, que ele ocuparia. Inclusive lá é explícito em Malaquias 3, que ele levantaria um mensageiro que prepararia o caminho dele, do Pai, para vir falar com o povo. Do próprio Pai. Inclusive lá em Malaquias 3 fala, aquele a quem vós buscais. E o povo de Israel buscavam o quem? O Messias, eles buscavam o Pai. E o Pai falou em Malaquias 3 que ele iria descer, iria prestar conta com o povo de Israel, e que eles não iriam suportar a sua vinda. Por quê? Porque ele iria pegar pesado. E foi o que aconteceu. Infelizmente, aqueles homens, assim como os de hoje, eles não entendendo que o Messias era o próprio Pai, era o Deus conosco, né, o Pai em carne, até muitos falam isso, mas não entendem de forma perfeita o que significa. Significa que era o Pai prestando conta. Agora, por que as pessoas pegam a parábola aqui? Por exemplo, vou pegar aqui a primeira, do bom samaritano, e eles trazem como sendo para hoje, para nós, a parábola, e não o Messias mostrando para aqueles homens o quanto eles estavam longe do Criador do universo. A parábola, inclusive, o Messias, em várias ocasiões, os discípulos perguntam para ele por que ele falava por parábola. A parábola, o Messias falava assim, que era para aqueles que têm olhos, quem tem olhos não iriam ver, e aqueles que iriam ver não iriam enxergar. Ou seja, muitos iriam compreender o que ele falava, iriam enxergar, iriam ouvir e compreender, outros não. O que ele estava querendo dizer com isso? É muito simples, não é difícil de entender. O Messias, ele tinha a palavra pura, não era? A palavra pura que vinha do Pai. O Pai não falou
por intermédio das parábolas, pela boca do filho, por exemplo, na parábola dos talentos, já comentei aqui que ele deu 5 para um, 3 para outro, 2 para outro. Não lembro exatamente os números, acho que é 3, 2 e 1, né? Mas não é o número que manda, é a quantidade, que era um pouquinho para cada um diferente do outro. O mesmo que João falou, que as pessoas, os profetas, todas aquelas pessoas que ouviam o Pai no passado, ouviam por medida, recebiam uma porção só. Cada um pouquinho, porque era conforme a capacidade. Perceba que a parábola do talento também não é para hoje. Como muitos falam que é para cantar na igreja, que é para tocar, que é para pregar. Não, a parábola dos talentos é uma prestação de conta que o Messias, o Pai, estava prestando com aqueles homens. Então, quando a gente entende que ele estava prestando conta com aqueles homens por causa da quantidade que eles conseguiram granjear, que eles conseguiram batalhar para melhorar o conhecimento que eles tinham. Quando chega o Messias com a palavra pura, conforme ele falava as parábolas, quem tinha azeite, que representa esses talentos também, é a presença do Espírito Santo, aquele pouquinho que foi dado, quem tinha a verdade, captaria a mensagem. É como se as palavras do Messias fossem um Wi-Fi e quem tivesse a senha conectava. Em João 10 ele falou que iria tirar as ovelhas de dentro do aprisco para seguirem o bom pastor. E o bom pastor é quem? O sistema fala que é o Messias, que é o que todo mundo pensa. Mas o bom pastor é o Espírito Santo, é o Espírito do Santo. O Messias foi o condutor dele para poder tirar as ovelhas de fora do aprisco e agora seguirem o Espírito Santo. É o mesmo que ele falou para a mulher samaritana. Buscar o Pai em espírito e em verdade, ou seja, através do Espírito Santo. Só busque em espírito quando você está buscando o Espírito Santo, do Santo, né? Porque quando fala Espírito Santo parece que é uma terceira pessoa, mas o Espírito do Santo que as pessoas estão agora seguindo, que esse é o casamento que ele concretizou ao derramar o seu Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas que hoje aprendem com cegos, eles trazem até hoje que nós estamos ainda no noivado. Mas como pode ser noivado se tem o Espírito Santo se relacionando com o povo? O noivo não pode se relacionar com a noiva antes do casamento. Sinal que já houve o casamento se está tendo o Espírito Santo se relacionando com o povo. Não é ele que sonda os nossos corações, não é ele que está conosco, que quer trazer consolo, não é isso que o marido faz, que nos consola, que nos ensina o que deve fazer. É isso que o marido, que é o pai também, que a Escritura chama de pai, que faz com o filho. Mas hoje nós não temos mais padrastos. O Messias veio para tirar os padrastos, para nos dar a oportunidade de nos achegarmos direto ao Pai. Não é isso, a graça não é isso. Por que os homens falam que ainda estamos no noivado se já existe esse relacionamento? Então é muito importante acordar para sair da mão desses homens, para se relacionar, para tirar esses homens da cadeira do Espírito Santo, para se relacionar diretamente com o Espírito Santo, parar de blasfemar contra ele, né? É mais fácil ouvir os homens. Eles não estão com a gente o tempo todo para saber o que a gente faz de certo ou errado. Perante eles a gente parece um santo, quando fica ali no culto, cantando, levantando as mãos. Mas é no dia a dia que de fato a gente é o que é. E é aí que o Espírito Santo está, nos sondando. Não enganamos ele o tempo todo, né? Mas as pessoas preferem ouvir o Pai por intermédio desses homens, porque se ouvir o Espírito Santo vai ter que parar de fazer muita coisa de errado, não é verdade? Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, para terminar. Então o bom samaritano era o quê? Era o Messias mostrando para eles que não adiantou nada. Como eu falei, a palavra pura iria tirar as pessoas que ainda tinham azeite, que tinham farinha, que estavam ainda conhecendo a verdade. O Messias, através da palavra pura, por isso que ele falava por parábolas, ele conseguia saber quem eram as virgens, as 5 virgens que não se endoideceram com o engano, com o fermento daqueles homens. Ele, através da parábola, ele tinha esse poder. Então, quando ele fala a parábola do bom samaritano, ele estava tentando encontrar ali em Israel quem eram aqueles que sabiam qual era o papel daqueles que eram guiados pelo Espírito Santo. Então, a parábola do bom samaritano era mostrando que o povo estava todo fermentado, contaminado em Israel. Por quê? Porque o Espírito Santo não os tocava. Viram um rapaz caído, machucado e não foram capazes de fazer nada. Mas aqueles que pegaram, que conectaram a senha no Wi-Fi do que ele falou, vamos falar modernamente, né? Automaticamente falou, poxa, é verdade, eu estou do lado desses caras. Eu não posso, eu tenho que estar do lado daquele outro. Olha, ele usou um samaritano
que é um mau exemplo para nós, para mostrar o quanto nós estamos enganados. Aí vem a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, e também da moeda perdida. Quando ele fala a parábola da moeda perdida, o que tem de gente que usa essa parábola para o sistema financeiro só porque fala de moeda, mas a moeda fala de valor. O que estava perdido em Israel era o Espírito Santo, a verdade, o talento que foi dado 5, 2, 1. Muitos não tinham mais nada, que até na parábola ele fala que é aquele que não tinha o que entregar, só entregou de volta o que recebeu. Então são essas pessoas que haviam perdido o Espírito Santo, que ele estava alertando na parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, e que ele estava ali para tentar reanimar essas pessoas, para acordá-las. E se elas acordassem, se reconhecessem a voz do bom pastor, sairiam da mão dos falsos pastores, que é o que ele fala em João 10, que é outro engano que o sistema fala que ali o ladrão que vem para matar, roubar, destruir, eles falam que é o diabo, e na verdade não, ali o Messias está falando sobre o verdadeiro pastor e o falso que não dá a vida pelas ovelhas, que fica tentando lucrar com a lã da ovelha, que ele fala no contexto, não deu a vida, não entrou pela porta, pulou o muro, é ladrão, é salteador. Agora ele fala, agora eu não, eu estou aqui, eu vim dar a vida, eu vim trazer a verdade do Pai, custe o que custar, e custou a vida dele. Por que nós não vamos dar crédito para ele e vamos continuar a dar crédito para esses homens que apenas estão querendo lucrar com a lã? A quem estamos querendo seguir, né? Aí ele vem e fala a parábola do filho pródigo, que é a mesma coisa que ele falou na parábola da ovelha perdida. O filho pródigo é quem? É o filho pródigo, é aquele que perdeu a moeda, é aquele que é considerado a ovelha que foi perdida, que gastou a herança. O que é a herança? É a moeda. A moeda. Ele gastou a herança com as prostitutas, olha lá, com as prostitutas. Gastou e foi comer com os porcos, né? Então, o comer com os porcos já é ali no bom samaritano, o sacerdote o levita que passa e não está nem aí pro rapaz. Tinham comido tanto com os porcos que estavam agindo igual, né? E aí vem a palavra pura, que é a palavra que o Messias estava trazendo, e aqueles homens pisaram, mostrando que eram descendentes dos porcos mesmo, estavam comendo com os porcos. Aí vem a parábola do administrador desonesto. Quem é o administrador desonesto, senão aqueles que não investiram a parábola do talento, que pegaram, enterraram, aí quando vem o noivo não reconhece a sua voz e ainda o crucificam, porque estavam lucrando não com o talento, não estavam multiplicando o talento, mas estavam lucrando com ele, fazendo discípulos para si. Lá ele fala, misturando o mamon com as coisas do Pai, com o talento, que é o Espírito Santo. E quantos hoje que falam que esse talento também se refere a dinheiro, que é um absurdo. E claro que não só isso, mas usam as pessoas para cantar, para tocar nos seus templos, trazendo a parábola para hoje, para as pessoas não entenderem que lá era uma prestação de conta. Olha, eu parei aqui no administrador desonesto, é a parábola 5. Eu vou fazer outro vídeo pegando da parábola 6 em diante. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer hoje aqui a continuação do vídeo onde eu falo sobre as parábolas. Eu já gravei 5 parábolas no primeiro vídeo, vou dar sequência hoje, mas eu preciso rapidamente fazer um comentário sobre o primeiro vídeo. No primeiro vídeo, você que assistiu, você viu que eu fiz uma introdução ali, falando sobre como é que eu cheguei na conclusão de que as parábolas, todas elas falavam sobre a mesma coisa. Era uma prestação de conta que o Messias estava fazendo ali com o povo de Israel. Na verdade, não o Messias, mas o Pai que nele estava, por isso que ele era ungido. O Pai estava nele prestando conta com o povo de Israel. Então, nessa introdução que eu fiz no primeiro vídeo, eu deixei claro como isso aconteceu. Foi quando eu abandonei os amantes, os homens que se assentavam na cadeira do Espírito Santo para falar como sendo o Pai falando comigo, e eu comia do que eles falavam, e isso me impedia de enxergar o que eu enxergo hoje, o que eu pude enxergar quando eu abandonei esses amantes, e foi dito para eu abandonar, assim como foi dito para a mulher samaritana. Então eu fico muito feliz de ter acontecido isso comigo, e estou aqui tentando abrir os olhos daqueles que tiverem também na hora certa de nascer espiritualmente, porque é o Pai que gera, né? Que faz. Eu estou aqui apenas regando, então eu quero continuar dando sequência aqui nas parábolas para poder
fixar e trazer a compreensão a todos aí desse entendimento maravilhoso que é entender as parábolas como elas são, sem ficar fantasiando, trazendo para o dia de hoje e queira adaptar ao nosso cotidiano. É muito importante compreender a palavra como ela é. Então, depois de fazer essa introdução aqui, essa bem mais curta que a outra, que eu não preciso mais ficar me explicando, vamos às parábolas. Só para recapitular, o bom samaritano, o Messias estava deixando claro ali para os líderes religiosos que eles eram as ovelhas perdidas. Vamos aqui já começar a fazer essa comparação para vocês irem assimilando. O bom samaritano ali era o que o pai buscava daqueles homens, tanto do profeta quanto do levita, e não encontrou. Ele encontrou isso no samaritano, que para o povo de Israel era considerado um povo que estava longe do pai. Então, assim, o Messias pegando aquele rapaz e trazendo ele como assim, um exemplo, para aqueles homens soou como uma afronta. Mas, ao mesmo tempo, era justamente isso que o pai queria mostrar. Que aqueles homens estavam perdendo a oportunidade de se casar com o Espírito Santo que o pai havia de manifestar, porque estavam sendo orgulhosos, primeiramente, e, é claro, perderam os talentos, né? Aí, juntando já com a parábola dos talentos, eles perderam o contato com o pai. A parábola dos talentos, que está em Lucas 19, muitos líderes utilizam, como eu já comentei aqui, que é para as pessoas utilizar o seu talento na igreja para cantar, para tocar, para dirigir, culto das irmãs, dos irmãos, o coral, tantas coisas que eles fazem para manter o povo, né, ali. Tem que ter coisas para mantê-los ocupados. E o argumento de eles usarem o talento para Deus e não enterrar é um argumento fantástico para que as pessoas façam ali as coisas de graça e no fim só quem recebe o salário é o líder religioso. Mas essa parábola dos talentos é justamente sobre ela que o Messias também está falando na parábola do bom samaritano. Porque aqueles homens que estavam ali, viram um rapaz caído e não fizeram nada, mostraram que eles não faziam parte nem daqueles que tinham um talento e pelo menos devolveu o que eles receberam. Porque ali os talentos falam da presença do Pai, que João fala lá em João 3, eu comentei no vídeo anterior, que o Pai deu para os profetas a porção do Espírito Santo por medida. Só o Messias é que recebeu, né, a porção toda, que foi pleno do Espírito Santo. O restante foi por medida. Então, os talentos é justamente isso, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, é isso, é a capacidade que cada um tinha de compreender. Mas na parábola dos talentos, o Messias deixou claro que não era para eles só pegarem a compreensão e mais nada, eles tinham que aplicar. Lá ele chega a falar de colocar no banco, que significa vai atrás de quem sabe mais, o que pegou 1 vai atrás de quem pegou 2, o que pegou 2 vai atrás de quem tem 3, e vão juntando que vocês vão conseguir chegar na compreensão que precisa. Mas quando ele chega, o Pai ali chega, o ungido, né, que é o Messias estava ungido, cheio da presença de quem? Do Pai, Deus conosco, o Criador estava nele falando. Ele e o Pai era um casal, né, um casamento, já havia ali o casamento acontecido entre ele e o Pai, só faltava agora trazer para o povo o Espírito Santo para também o povo poder se casar, e ele estava com esse papel de trazer o Espírito Santo. Estava ali procurando, ele estava ali, como eu falei no vídeo 1, como um sinal Wi-Fi, procurando todos aqueles que tinham a senha para a rede do Wi-Fi, que é a palavra pura. Por isso que eu comentei até que ele falava por parábolas, para poder encontrar dentro de Israel todos aqueles que ainda tinham o talento. A maneira de ele descobrir quem tinha 1, quem tinha 2, quem tinha 3 era justamente isso, eram as pessoas que compreendiam o que ele falava. Quanto mais a pessoa compreendia, mais ela estava ali devolvendo o talento com juros, mostrando que ela havia feito o trabalho de casa, né? Então essa era a maneira de ele encontrar as ovelhas perdidas, né? Que eram aquelas que tinham o talento. Quem tinha, que o talento também se refere ao azeite da lamparina acesa, lá da parábola das 10 virgens. O talento é a lamparina acesa, é o azeite.
Todas aquelas que perderam o azeite, a lamparina já não acendia mais, a parábola ele chama elas de loucas. Por quê? Porque trocaram, né, a riqueza verdadeira pela falsa que elas aprenderam. Porque quem foi que as deixou louca? Quem que a estuprou? Foram os enganos, os amantes, os mesmos que estupraram lá a mulher samaritana. Só que a mulher samaritana, o texto fala que ela abandonou os amantes e quis ficar com o único e verdadeiro marido, que não era o Messias, que era o Espírito Santo. Porque lá ele fala que o Pai buscará aqueles que de fato se relacionaram com ele em espírito e em verdade, ou seja, que é em entendimento, com não mais com liturgias, não mais do lado de fora, mas agora em espírito e em verdade. Não mais no templo, nem no monte. Acabariam-se tudo aquilo que eles viveram até o momento, acabaria-se para entrar agora a época da fé. Fé é isso. A pessoa que hoje ela vai num templo, ela sai de casa para ir num local, buscar a Deus, que ela chega lá e tem um homem que fala como sendo enviado de Deus, que pratica ali a ceia física, o batismo físico, tem jejum de comida física, tudo físico. Essa pessoa, infelizmente, ela não pode dizer que ela busca o Pai pela fé, porque pela fé você não precisa ver para crer. Que é como eu já falei, Moisés buscava, Abraão buscava, Abel buscava. Quem era um líder desses homens? O Espírito Santo. E é isso que o Pai queria para o resto da humanidade, né? Aqueles homens, eles eram líderes, até teve uma irmã que falou sobre isso, nenhum comentário, né? Mas o Pai levantou eles para serem líderes. Como que não precisa de líder? Toda pessoa que precisa de líder é porque ela ainda não busca o Pai pela fé. Aquelas pessoas não buscavam o Pai pela fé, por isso que elas tinham um líder. A gente tem que separar a velha e nova aliança para entender que a nova aliança é você buscando o Pai pela fé. Aí você não tem um líder, homem, você tem o Espírito Santo para você agora ter como seu guia, para você ter como seu tutor, seu rabi, seu mestre, como o Messias fala em Mateus 23, né? A pessoa que tem um guia ainda, um homem a guiando, é porque, infelizmente, ela ainda está cega. Porque aquele que tem o Espírito Santo ele abre os olhos dos cegos, né? Para você poder ver. Então é muito importante compreender isso. Mas voltando aqui para as parábolas, olha que interessante, né? Então a lamparina lá apagando, aquela que já tinha apagado, representava o talento que já tinha enterrado. Não fez nada para tentar duplicar, triplicar. Quando vem o Messias para trazer o noivo, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que se relaciona conosco intimamente, é o Espírito Santo. Quando vem, ele não encontra, né, uma parte dessas virgens, que era para ser Israel todo. Infelizmente, muitas elas se relacionaram com os primeiros amantes que apareceram, não tiveram paciência de aguardar. Tem até uma mensagem que eu gravei aqui no canal, não lembro agora. Tem uma mensagem que ele fala sobre as pessoas que não aguentam esperar o noivo e acabam bebendo e comendo com os beberrões, com os glutonadores. Eu não lembro agora qual que é a passagem, mas eu lembro que eu já gravei sobre isso aqui no canal. Eles não aguentam esperar. E aí o Messias fala, e eles começam então a espancar os seus servos, começam a beber com os beberrões. E é isso que aconteceu com aqueles que simplesmente enterraram o talento, se entregaram para os primeiros amantes. E aí se entregar para os amantes é aceitar o fermento que foi dado, que isso significa comer com os glutonadores, beber com os beberrões, né? E é por isso que quando vem o Messias eles o crucificam, né? O verbo da vida. Não aceitam ele. Por quê? Porque não tinham como o pai Abraão, como o Messias fala em João 8. Estavam longe já da verdade. Por isso o crucificaram. Mas como eu já comentei aqui no canal, quando eles crucificaram... Deixa eu olhar o tempo aqui. Quando eles crucificaram o Messias, eles acabaram dando um tiro no pé. Por quê? Porque crucificaram o verbo da vida. Aquele que é o motivo da existência deles. Foi pela palavra que Israel foi levantada, né? Através da letra colocada na pedra, mas foi o verbo da vida, a palavra materializada ali na pedra, porque eles precisavam ver para crer, por isso que tinham guias, como eu já falei.
E aí, automaticamente, ao crucificarem eles, rasgaram o Velho Testamento, dando a oportunidade, então, agora de o Pai iniciar o Novo Testamento. Por isso que o Novo Testamento começa na ressurreição do Messias e não no nascimento dele, que não tem lógica. Se ele em Mateus 5 fala que estava cumprindo a lei, né, como que pode ali ainda já ser a nova aliança, né? Ele nasceu, teve todos os rituais da lei para ele, tudo, e foi só no madeiro que ele disse está consumado. Então foi no madeiro que se finalizou, que se concluiu todo o plano de salvação do Pai, quando aqueles homens o matam. Claro, ele se entrega, né, mas eles o matam, mostrando que eles estavam longe da verdade, e o Pai, então, ele abre a oportunidade para os gentios, para as prostitutas. Lembra que ele fala naquela passagem, eu até estava procurando aqui qual é a parábola que ele fala sobre isso, que ele fala sobre que as prostitutas precederiam o reino. Lembra que ele fala sobre isso? É Mateus 21 que ele fala sobre isso. Mateus 21 é a parábola dos 2 filhos. Ele fala que a prostituta, aquela que nunca prometeu que iria cuidar da vinha, que iria fazer alguma coisa, essa precederia o reino. Quem são essas prostitutas ali que ele fala? São os povos gentios, o povo que estava prostituído, cheio de idolatria, de engano, mas eles precederiam o reino, entenderiam a palavra do Pai primeiro do que aqueles homens, mostrando o quanto aqueles homens tinham enterrado o talento, quanto aqueles homens estavam afastados do Pai, tinham perdido a herança com a prostituta, né, que fala na parábola do filho pródigo. O filho pródigo gastou a herança com a prostituta. Olha como tudo se encaixa, né? Foi comer com os porcos. E aí eu comentei no vídeo anterior que na parábola do bom samaritano, quando aqueles homens mostram claramente que eles estavam entregues ao engano, e quando o Messias fala as suas palavras e eles não aceitam mesmo assim, mostra que eles estavam comendo com os porcos, pisando nas pérolas. As pérolas eram as palavras dele, né? Que aí entra na parábola também do filho pródigo, que fala fantasticamente todos os detalhes sobre isso. Aquele povo todo contaminado porque não aceitaram, apesar que na parábola ele fala do filho que volta, né, que aceita, mas aí ele deixa claro na parábola dos 2 servos que quem voltaria e aceitaria são as prostitutas que precederiam o reino. É fantástico poder abrir o entendimento para enxergar isso. Depois ele vem a parábola de administrador desonesto, como eu já falei, que é o mordomo infiel, que foi dado para eles a riqueza do pai, mas eles foram infiéis, uniram o que eles aprenderam do pai, que são os talentos, a dinheiro, começaram a lucrar, a vender, né, fazer comércio da fé, e aí automaticamente perderam a mordomia. O pai tirou a mordomia deles e deu esse controle agora para quem? Pro Espírito Santo. É ele que agora administra as coisas do Pai. Não está mais na mão dos homens, mas eles permanecem querendo manter o reino em suas mãos, lucrando com o cordeiro. Até hoje, como antigamente eles lucravam com o cordeiro, até hoje nada mudou, porque não querem sair da cadeira do Espírito Santo, porque se fizerem isso, perdem os seus lucros. Mas não está profetizado que os mercadores da fé iriam perder o domínio, né? Eles não iriam conseguir fazer mais negócios com o povo. Por quê? Porque o povo vai acordar e não vai conseguir mais comer do fermento deles. Aí vem a parábola do rico e do Lázaro, que o rico quem era? O rico eram os mordomos infiéis, eram esses aqui, ó, do bom samaritano, que não fizeram nada para ajudar o rapaz, porque já estavam orgulhosos, ricos, poderosos com o que eles estavam faturando por intermédio dos talentos, por intermédio do azeite, que é a palavra, por intermédio da riqueza, do pão, que fala na parábola do rico e do Lázaro, que foi dado para eles. E aí o Lázaro é o povo, que eles davam migalhas e o povo estava tudo doente. Por isso, quando o Messias chega, ele encontra o povo cego, surdo, mudo, tudo doente, porque aqueles homens não davam o pão puro. E ele chegou, como ele disse, sendo o pão da vida. Por isso, quem comia dele passava a enxergar, passava a andar, passava a ouvir, né? Coisa que aqueles homens não fizeram. E aí vem a parábola dos servos. A parábola dos servos, ela é muito interessante. Lucas 17, do verso 7 ao 10. Lucas 17, do verso 7 ao 10.
É interessante essa parábola dos servos aqui, ó, do verso 7 ao 10, a parábola que ele fala: qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhe dirá antes: prepara-te a ceia, cinge-te, serve-me até que tenha comida e bebida, e depois comes tu. Aí ele fala: porventura ao tal servo, porque fez o que foi lhe mandado, porventura dá graças ao tal servo, porque ele fez o que lhe foi mandado? Aí ele fala: assim vós também, quando fizerdes só o que foi mandado, vocês não passam de servos inúteis. Então aqui faltou ele colocar a parábola do servo inútil, que eu não estava lembrando qual era, agora eu lembrei, a parábola do servo inútil. O Messias aqui ele está falando, claro, é triste que muitos líderes usam essa parábola do servo inútil para falar do povo da igreja, que não faz por onde, que só faz ocupação humana. Mas na verdade o Messias aqui não está falando para nós, ele está falando para os líderes da época, que o povo de Israel só fazia o que a lei mandava. Por isso que o Pai estava tirando o poder daqueles homens, porque eles não conseguiram concluir o que precisava ser concluído. Aquele povo estava dependente das leis. E mesmo assim ainda deixavam a desejar. Imagina só, o pai deu a lei para eles cumprirem. Chegava na hora de cumprir, até o que o pai mandou eles não faziam. E quando faziam, só faziam porque a lei mandava. Por isso que Paulo fala em Gálatas 4 que eram servos, que eram filhos de escravos. Só fazia o que a lei mandava. E o pai não quer mais pessoas que só fazem o que a lei manda. O pai quer pessoas que são guiadas pelo seu Espírito Santo, que são libertos da lei. Isso é se libertar da lei. É você agora fazer o que é correto pelo Espírito Santo. Como o Messias, ele venceu a lei de que forma? Porque ele ouvia a voz do Espírito Santo. Por isso que ele venceu a lei. E nós também vencemos porque somos co-herdeiros dele. Agora foi dado a nós o mesmo Espírito Santo que nele estava, o Espírito do Criador do Universo. Mas o sistema vem e fala que não, que agora você crendo nele, você então está perdoado, você agora é salvo, quando na verdade é um crer místico que o sistema ensina. Igual o povo na velha aliança colocava a mão no animal e acreditava que estava perdoado. Só que o crer nele é de fato cumprir o que ele ensinou. Ele não ensinou para ir lá e se consertar com o irmão, não ficar sobre dívida com o irmão, não é para ficar devendo para ninguém, é para sermos pessoas justas, honestas, transparentes. Se você não agir assim, você só está colocando a mão sobre a cabeça dele e jogando o seu pecado para ele, mas não vai ser perdoado, como o povo de Israel não foi. Na parábola lá do credor incompassível, ele deixa claro isso, da dívida impagável. Lá ele fala que se a pessoa fosse e agora agisse de igual modo, ela iria receber o perdão, porque o Pai veio para trazer o perdão para eles. Se eles ouvissem a sua voz, eles seriam perdoados. Só que se eles continuassem agindo como eles estavam agindo, lá fala, eles não seriam perdoados e ainda iriam ficar presos, tendo que pagar até o último centavo e ficariam sofrendo. Por quê? Porque não creram na palavra. E não é o que aconteceu com o povo de Israel. Você vê que eles não saem, o entendimento deles está travado, não conseguem compreender, estão entre choro e ranger de dentes, sofrendo no mundo, sendo que era para eles serem o povo mais feliz do planeta Terra, um povo guiado pelo Espírito Santo, que não teriam presidente, governadores, não teriam líderes religiosos, nada, e seria o povo mais sadio, o povo mais perfeito sobre a face da terra, não teriam leis, não teriam nada guiando eles, apenas o Espírito Santo, mas não creram. Então esse Espírito Santo agora está guiando a todos aqueles que creem, espalhado pelo mundo. São o trigo que ainda não foi colocado no celeiro, mas o Pai um dia colocará. Por isso que o povo de Israel, eles se colocam como sendo aqueles que não aceitaram o noivo. Por quê? Porque infelizmente, até pelo próprio sistema religioso que passa essa mensagem, né? Que foi eles que não aceitaram, mas não é a noiva que aceita se quer casar ou não, é o noivo que decide se quer casar ou não. E a gente sabe que na parábola, inclusive, do administrador desonesto, ele fala sobre isso, que em caso de adultério, o noivo pode se divorciar da sua noiva. E ele era o noivo, o Messias. Na verdade, ele estava trazendo o noivo, né? O Espírito Santo para se casar com o povo, mas se percebesse que o povo estava em adultério, buscando
o Criador por intermédio de amantes, de pessoas que falavam pelo Criador, ele não se casaria com aquela pessoa, ele se casaria com quem de fato estivesse buscando a ele em espírito e em verdade. Olha como que é tremendo, gente, como que é tremendo. E para concluir aqui, ó, depois tem a parábola da viúva e o juiz. Nossa, eu já falei sobre essa parábola, Lucas 18. A viúva, por que ele usa o exemplo da viúva? Ele não podia usar o exemplo de uma pessoa comum, ele usa o exemplo da viúva e do juiz. É porque a viúva ali era o povo de Israel. A viúva, o que é viúva? Viúva é mulher que se relaciona com o marido morto. Não era isso que Israel estava fazendo quando ele chega, buscando a deuses, né, imagens, né, estavam prostituídos, enganados pelos amantes, né, buscando estátuas, como desde lá do deserto. Estevão fala isso em Atos 7, estavam buscando a Tamuz, estava buscando a estrela do deus Renfã, tudo ídolos que eles aprenderam a adorar no Egito, eles trouxeram para dentro de Israel, né? Então, essa é a viúva. E Israel precisava clamar ao juiz, porque lá ele usa o exemplo de um juiz que não era nem temente a Deus, e ele resolveu ouvir a viúva pela insistência. E o Messias fala: se vocês também clamarem, o Pai enviará aquele que vai livrar vocês, que vai trazer a resposta do que vocês pedem, né? E lá no final ele fala: será que haverá fé quando o Filho do Homem vier? E ele estava ali perante eles, e eles não estavam tendo fé para compreender que ali era a ajuda que o Pai estava mandando para poder torná-los de viúvos agora em pessoas que iriam ter marido, né? Que é o que o Paulo fala em Galatas 4 sobre Agar e Sara. Lembra que ele fala que Agar tinha muitos filhos, mas não tinha marido, né? Agora Sara, ela tinha um filho só, mas tinha marido. E a Sara ali com Isaac representa os nascidos do Espírito, aqueles que agora são guiados pelo Espírito Santo. Então, tem marido os filhos do Espírito. Agora, aqueles que são filhos da lei, da letra, são servos inúteis. São muitos que seguem a lei, que tentam ser bons pela lei, mas não tem marido, o Espírito Santo não os guia, é a lei que os domina, né? Então, a ovelha perdida, como eu falei no começo, a moeda perdida, a moeda fala de valor, a moeda é justamente o Espírito Santo que eles perderam. A ovelha perdida ficou perdida porque apagou a lamparina, né? Perdeu o talento, né? Depois ele fala aqui a parábola dos talentos, que é essa que eu estou falando agora, Lucas 19. A parábola dos talentos é essa que eu falei, que é o conhecimento do Pai que ele deu para cada um na velha aliança, para poder, quando ele viesse, ele pudesse recolher os talentos e dar a eles o que ele fala lá na própria parábola, né? Que quem tem, ele daria mais. Quem não tem, até o que tem, ele seria tirado. Ou seja, a pessoa não fez por onde para poder, quando o noivo, o Messias viesse trazendo o noivo, ela pudesse se conectar à mensagem que ele passava. O que ele ia poder fazer? Tirar até o que a pessoa tinha, né? O conhecimento pouco que ela tinha, ele ia tirar, que representa até lá na parábola do credor incompassível, quando fala que ele voltou e teria que pagar tudo o que devia, porque esse pagamento lá é justamente ficar sem o conhecimento, não conseguiria compreender a verdade do Pai, estar em trevas, né? Nas trevas exteriores, como ele fala na parábola das bodas, né? É fantástico, gente, é fantástico. Eu parei na parábola dos talentos, depois entra a parábola dos lavradores maus. Olha, lavradores maus, que é a parábola lá de Lucas 20, que Marcos 12 também, que são os lavradores que eram os líderes religiosos, que o Pai levantou para cuidar lá de Israel, os sacerdotes, né? Que o Pai fez um pacto com eles, para eles cuidarem da vinha, que era Israel, para quando ele viesse, ele trouxesse o Espírito Santo para selar, para casar com Israel. Né? Se hoje há o Espírito Santo é porque já houve o casamento, gente, só que não com Israel. Não que o povo de Israel não tenha também quem vem e se casa, claro que tem. Ele falou em João 10 que muitas ovelhas sairiam do aprisco para buscar em espírito e em verdade, como a mulher samaritana fez, os discípulos e tudo mais. Mas ele se abriu agora para se casar com todo aquele que busca ele em espírito e em verdade. E esses são os verdadeiros. Os que quiserem continuar buscando do jeito antigo, podem. Só que infelizmente não entram para o reino, não participam das bodas, ficam do lado de fora, onde há trevas, onde há choro, ranger de dentes, não compreendendo o que está acontecendo, ficam igual cego em tiroteio. E nessa parábola aqui dos lavradores maus, isso fica muito claro, que aqueles homens começaram a lucrar com a vinha,
Tanto é que quando vem os servos, que eram os profetas, eles matavam. E quando vem o filho, que é o Messias, eles vêm e matam para ficar com a herança. Que é o quê? Que é a mensagem que o filho trouxe, eles hoje vivem dela. Nas pessoas que infelizmente estão cegas, sem saberem, e estão hoje, todos que estão lucrando, e as pessoas que estão ali bancando também todo esse sistema, sem perceberem, estão fazendo negócios com a palavra do Pai, mercadores da fé, lucrando com a herança, e fazem parte daqueles que infelizmente vão ter uma conta muito cara para pagar diante do Pai naquele grande dia, porque infelizmente escolheram o lado errado para se estar. Vamos deixar para uma outra mensagem a continuação. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja, e Al os abençoe plenamente, assim seja.